Fala galera, beleza? Vamos continuando então. Paramos no mandado de segurança coletiva, agora vamos para o mandado de injunção. O que diz o mandado de injunção? O mandado de injunção visa eliminar uma falta de uma norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais, pessoal, e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, em razão dos direitos e garantias fundamentais terem aplicação imediata. Então, toda vez que eu tiver essa falta de norma regulamentadora referente à nacionalidade, à soberania e à cidadania, nós estamos falando do mandado de injunção. Consiste em uma ação constitucional de caráter civil e procedimento especial que visa suprir uma omissão do poder público, no intuito de viabilizar o exercício de determinado direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal. Veja, juntamente com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o mandado de injunção, só que por meio difuso e não concreto, como a ADIM por omissão, ela visa o combate à síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Tudo bem? Objeto do mandado de injunção, pessoal, é necessário que a norma constitucional seja de eficácia limitada, isto é, conforme nós já vimos, que necessite de uma regulamentação, não sendo possível que a norma seja auto-aplicável, ela esteja pendente de auto-aplicação. E essa omissão, ela deve inviabilizar um direito constitucional. Requisitos para o mandado de injunção, pessoal. O mandado de injunção pressupõe a existência de um nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito, da liberdade ou dessa prerrogativa desse direito. Legitimidade ativa para o mandado de injunção. Poderá ser ajuizado por qualquer pessoa cujo exercício de um direito, liberdade ou prerrogativa constitucional esteja sendo inviabilizado em virtude de determinada falta regulamentadora da Constituição Federal. Legitimidade passiva no mandado de injunção. Somente a pessoa estatal responsável pela produção poderá ser legitimidade passiva. Ausentes estatais que podem ser imputável o dever jurídico de emanação de determinada lei ou provimento normativo. Liminar em mandado de injunção. O STF já pacificou o entendimento pela impossibilidade da concessão da medida liminar por ser imprópria ao instituto do mandado de injunção. Então não cabe a liminar aí. Competência, pessoal. STF. Cabe ao STF processar e julgar originariamente o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da mesa de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio STF. O STJ é competente para processar e julgar originariamente o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Federal. Guardem bem essas competências. Teoria concretista geral do mandado de injunção. A jurisprudência do STF, ela sofreu uma mudança, passando a suprir as omissões legislativas. Em vez de limitar-se
a declarar a mora do legislador, o STF hoje em dia entende que a norma regulamentar que possibilita o exercício de direito para o impetrante, bem como sobre os casos idênticos, gera, a decisão do STF gera uma espécie de efeito erga omnes. Não se basta apenas a limitar-se a declarar a mora do legislador. A decisão do STF possibilita o exercício do direito para o impetrante. Direito de certidão, saindo do mandado de injunção, indo para o direito de certidão. É consagrado, foi consagrado, como um direito líquido e certo de qualquer pessoa a obter uma certidão dos órgãos públicos para a defesa de um direito, desde que demonstrado o seu interesse legítimo. Engloba o esclarecimento das situações já ocorridas, jamais sobre hipóteses ou conjecturas relacionadas a situações a serem esclarecidas ainda, pessoal. Veja, a negativa de fornecer uma certidão, as informações pelo direito de certidão, configuram um desrespeito a um direito líquido certo, que, conforme nós já vimos, por ilegalidade ou abuso de poder, será passível de correção por meio do mandado de segurança. Não é habeas data nos casos de direito de certidão. Requisitos, pessoal, do direito de certidão. É preciso que haja um legítimo interesse, a existência de um direito individual ou coletivo a ser defendido, a ausência de sigilo e que sejam atos administrativos e atos judiciais, pois são esses que são possíveis de serem certificados. Direito de petição. Falamos do direito de certidão, agora do direito de petição. A finalidade do direito de petição é dar-se notícia de fato ilegal ou abusivo ao poder público, para que esse se seja provocado a tomar as medidas adequadas. O exercício de direito de petição não exige o seu endereçamento ao órgão competente para a tomada das providências, devendo, pois, quem a receber, se eu mandei para a pessoa errada, que não era responsável para resolver aquilo, essa pessoa tem a obrigação de encaminhar à autoridade competente. O direito de petição possui uma eficácia constitucional, obrigando as autoridades públicas endereçadas ao recebimento que elas examinem essas petições e, se necessário for, deem a resposta em prazo razoável, sob pena de configurar-se violação a direito líquido e certo do peticionário, que será sanável por intermédio de um mandado de segurança. Veja, o exercício de direito de petição na via administrativa, ele se instrumentaliza via requerimentos administrativos, pessoal. Reclamações administrativas, impugnações administrativas, recursos administrativos, basicamente. Todas essas petições, pessoal, necessariamente devem deflagrar, instaurar procedimentos administrativos dentro das repartições públicas envolvidas e competentes. Ação popular, pessoal, também muito importante. Veja, qualquer cidadão, necessariamente um cidadão, é parte legítima para propor ação popular que tenha como objetivo, a ação popular sempre tem como objetivo, anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Também anular atos contrários à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio artístico, histórico e cultural. Veja, a ação popular é um meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos ou que sejam a estes equiparados. Esses atos são ilegais
e necessariamente lesivos ao patrimônio federal, estadual ou municipal, ou de suas autarquias, pessoal, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos. Finalidade aí, pessoal, do direito da ação popular: permite-se ao povo diretamente exercer essa função fiscalizatória do poder público com base no princípio da legalidade, nos atos administrativos e no conceito de que a res pública, coisa pública, república, ela é necessariamente um patrimônio do povo. A ação popular pode ser utilizada de forma tanto preventiva, com o objetivo de evitar o dano, com o ajuizamento da ação antes da consumação dos efeitos lesivos, ou ela pode ser repressiva, pessoal, com o ajuizamento da ação buscando o ressarcimento do dano causado, o encerramento do dano e o ressarcimento do dano causado. Requisitos para a ação popular: requisito subjetivo: somente tem legitimidade para a propositura da ação popular o cidadão. Requisito objetivo: refere-se à natureza do ato ou da omissão do poder público a ser impugnado, que deve ser obrigatoriamente lesivo ao patrimônio público, seja por uma ilegalidade ou por uma imoralidade. O objeto da ação popular, pessoal, é o combate ao ato ilegal ou imoral e lesivo ao patrimônio público, sem, contudo, configurar-se a última instância, ou seja, a última ratio, ou seja, não se exige para que eu entre com a ação popular o esgotamento de todos os meios administrativos e jurídicos de prevenção ou repressão aos atos ilegais ou imorais e lesivos ao patrimônio público para o seu ajuizamento. Veja, não se exclui da possibilidade de que todos os atos que contenham vício de forma, ilegalidade do seu objeto, inexistência de motivos, desvio de finalidade ou que tenham sido praticados por autoridade competente, todos esses atos são passíveis de serem objeto da ação popular. Legitimação ativa para a ação popular: somente o cidadão, pessoal, seja ele brasileiro nato ou naturalizado, inclusive aqueles entre 16 e 18 anos, e ainda o português equiparado no gozo dos seus direitos políticos. Todos eles possuem legitimação constitucional para a propositura da ação popular. A comprovação da legitimidade para a ação popular será feita com a juntada do título de eleitor brasileiro ou do certificado de equiparação e gozo dos direitos civis e políticos e do título de eleitor para o caso de português equiparado. Não poderão ingressar em juízo os estrangeiros, as pessoas jurídicas e aqueles que tiverem suspensos ou declarados perdidos seus direitos políticos. Porém, se a privação for posterior ao ajuizamento da ação, não será obstáculo para o seu prosseguimento e para o seu julgamento. Legitimidade passiva da ação popular, pessoal. Os sujeitos passivos da ação popular são diversos. Podem ser as pessoas jurídicas públicas, tanto da administração direta quanto da administração indireta, inclusive empresas públicas, da sociedade de economia mista ou privadas, em nome das quais foi praticado o ato a ser anulado, e mais as autoridades, funcionários ou administradores que tiverem autorizado ou aprovado, ratificado ou praticado pessoalmente o ato firmado ou o contrato impugnado, ou que, por omissivos, tiverem dados oportunidades à lesão em si, como também os beneficiários diretos do mesmo ato ou do contrato.
Natureza da decisão na ação popular, pessoal. A decisão na ação popular, ela é desconstitutiva e, além disso, ela é condenatória. Natureza dúplice, visando tanto a anulação do ato impugnado quanto a condenação dos responsáveis e beneficiários em perdas e danos. Em caso de desistência da ação, o MP, ele assume obrigatoriamente a ação popular. Ele não é o autor, mas ele assume a continuidade. A ação popular, ela é gratuita pelo autor de boa-fé. Se ficar comprovada a má-fé, ele vai ter que arcar com as custas. A competência, pessoal, da ação popular é do juízo de primeiro grau. Não há foro privilegiado para a ação popular. Ação civil pública, ao contrário da ação popular, é uma outra ação. A ação civil pública, ela é um instrumento processual de ordem constitucional, destinada à defesa de interesses difusos e coletivos conferidos ao Ministério Público para o exercício do controle popular sobre os atos dos poderes públicos. Veja que a legitimação não é do cidadão, pessoal. O objetivo da ação civil pública: reparar um dano causado ao patrimônio público por ato de improbidade. Quanto à aplicação das sanções de suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível prevista ao agente público em decorrência de sua conduta irregular. Finalidade da ação civil pública: o interesse defendido nessa ação é a proteção jurisdicional ao meio ambiente, ao consumidor, bens e direitos de valor histórico, artístico, estético, turístico e paisagístico. Qualquer outro interesse ou direito difuso, coletivo ou individual homogêneo, bem como a defesa da ordem econômica. Objeto da ação civil pública: busca-se defender um dos direitos resguardados pela Constituição Federal ou leis especiais, quais sejam, podendo ter um fundamento, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Bastante importante esse detalhe, pessoal. A ação civil pública, ela pode ter como fundamento a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Bem como um ato ilegal lesivo à coletividade, sendo responsabilizado o infrator, que lesa o meio ambiente, o consumidor, bens, direitos de valor artístico, interesses coletivos e difusos. Entende melhor por interesses coletivos aqueles que estão ligados a toda uma coletividade, desde que represente o vínculo jurídico entre os interessados, por exemplo, o condomínio, a família, o sindicato, dentre outros. Por outro lado, os interesses são chamados difusos quando, muito embora se refiram a uma coletividade, não obrigam juridicamente as partes envolvidas, por exemplo, a habitação, o consumo, etc. Legitimidade ativa na ação civil pública: Ministério Público. B. As pessoas de direito público interno, União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como as suas entidades paraestatais. Associações, pessoal, que estejam constituídas há pelo menos um ano nos termos da lei. E 2, detalhe importante, incluam entre as suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, a livre concorrência, o patrimônio artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico. Legitimidade passiva da ação civil pública: podem ser sujeitos passivos, entidades da administração pública, direta ou indireta, particulares, quaisquer que sejam as pessoas físicas ou jurídicas
que ofendam os bens jurídicos tutelados pela ação civil popular. Detalhe: ocorrerá-lhe desconsorte passivo, a despeito do silêncio da lei, quando duas ou mais pessoas ou entidades forem responsáveis pelo dano ou interesse difuso coletivo. Liminar na ação civil pública pode conter pedido de liminar, tanto na cautelar quanto na principal. E essa liminar pode pedir a suspensão da atividade do réu, que, sendo pessoa jurídica de direito público, necessariamente deverá ser ouvida antes da concessão dessa liminar. Da concessão da liminar, pessoal, cabe agravo. Tudo bem? Terminamos aqui a nossa primeira aula de direito constitucional, pessoal. Falamos aí de todos os direitos e garantias individuais e dos remédios constitucionais. Voltaremos com o artigo 144 da Segurança Pública. Um grande abraço e até a próxima aula.